Olá, preciosas, preciosos que estão me assistindo neste momento. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. E desenvolvimento pessoal é para qualquer área que você esteja na sua vida profissional. Desenvolvimento pessoal, o nome já diz. Eu preciso me desenvolver pessoalmente, quer dizer, minha pessoa precisa desenvolver. E antes de eu iniciar nesse tema tão importante para cada um de nós, eu quero que você já se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, para que o YouTube entregue cada vez mais o nosso conteúdo para outras pessoas. Vamos embora saber como que nós podemos nos desenvolver pessoalmente para alcançar nossos objetivos? Mas, afinal de contas, o que é desenvolvimento pessoal? Desenvolver-se quer dizer o quê? Aumentar a sua capacidade. Capacidade de quê? Capacidade racional, emocional, de habilidades e competências. Melhorar como pessoa e como profissional. Eu preciso desenvolver isto, e não é de uma hora para outra. Eu estou cansada de falar aqui no canal, não tem uma poção mágica. O que tem é eu ter um processo de mudança até eu conseguir chegar aonde eu quero. Mas antes de tudo, eu preciso ter uma meta para alcançar para que eu conquiste os meus objetivos. Se uma meta é eu andar até a metade dessa ponte, porque eu tenho como objetivo chegar lá na cidade, em outra cidade, passar todo esse rio para chegar lá naquela cidade, com certeza eu vou encontrar desafios ao passar nessa ponte. Ou ela vai balançar, ou eu vou ter medo e vai me paralisar. Eu vou, de alguma forma, parar e pensar: será que vale a pena eu chegar do outro lado? São várias questões que vão sendo colocadas para a gente. E é essas questões que ficam incutidas na nossa cabeça que impede o nosso desenvolvimento pessoal. E eu quero falar uma coisa muito importante com vocês. Quando eu iniciei a minha carreira de neuropsicopedagoga, e isso serve para qualquer profissão, e eu levei 3, 4 meses com consultório aberto, com apenas um paciente, e eu ajoelhava e pedia ao meu, eu falo que é o meu mentor executivo, tá? Que é o Todo-Poderoso, que é Deus, que é seu filho Jesus. Eu cheguei para ele e falei: não dá. O senhor precisa me ajudar de alguma forma. Eu estou me esforçando, eu estou estudando, eu estou me capacitando, eu estou nos cursos. Eu preciso que o senhor me dê um empurrão, me dê coragem, resistência, para que eu chegue do outro lado. Exatamente isso que eu estou falando em relação à ponte. É preciso a gente ter coragem para passar numa ponte que, de repente, ela vai bambear. E quando eu digo que a gente precisa ter coragem, a gente está experimentando o novo. Ora, eu vou experimentar o novo. E o que é o novo? Às vezes eu preciso mudar o meu jeito de falar, mudar o meu caminho, mudar a minha rota. Eu preciso parar e pensar na melhor forma. Experimentar o novo é experimentar novos cursos, novas demandas, experimentar ler mais. Experimentar o novo é estar de frente, muitas vezes,
com aquele conflito onde a gente pensa que não vai dar conta, mas dá conta sim. E você sabe que o Todo-Poderoso, ele te coloca em situações para que você desenvolva o seu potencial. Não adianta você pedir paciência, não adianta você pedir mais pacientes, mais sabedoria. Ele vai te colocar em alguns pontos, em alguns desafios, onde você vai ter que aplicar aquilo que você sabe. Mas quando você confia plenamente, primeiramente em Deus, em você, no seu desenvolvimento, você consegue com certeza. Mas, Edna, por que que algumas pessoas conseguem e eu não consigo? Conseguimos. Se você olhar para trás, tá? De quando você começou, seja em qual área você esteja, você vai ver que já houve caminhos percorridos de vitória. Você não é a mesma pessoa de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. Hoje, 2025, eu não sou a mesma pessoa de 2024. Eu não sou a mesma pessoa de 2023. Por quê? Porque eu fui investindo em mim, na minha capacitação, em cursos que eu queria ter. Eu quero atender os meus pacientes com todo o sucesso do mundo. Eu quero realizar neles transformações. Porque você sabia que aquilo que você faz, você tem que transformar a vida do outro? É. Se você não consegue transformar a sua, você não vai conseguir transformar a vida do outro. Por isso que você nunca deve colocar esse pensamento assim: eu não consigo. Esse não consegue, você está falando para si mesmo, tá? Você está repetindo. Nós não podemos repetir a palavra não para o nosso cérebro. Eu falei da técnica do espelho no vídeo anterior, de eu acordar de manhã e dizer: você é capaz, você é maravilhosa, você sabe o que você está fazendo. Olhe para o espelho e fale para você o quão você é maravilhosa, porque não é ninguém que vai falar para você. E quando as pessoas falam com você, muitas vezes elas têm uma segunda intenção. Ou elas só querem te agradar, ou elas querem algo de você. Já aconteceu muitas vezes comigo. Já aconteceu comigo de eu falar uma ideia minha para uma pessoa e a pessoa ir lá e fazer à minha frente. Não fale dos seus objetivos, não fale das suas metas. Trabalhe em silêncio, você e o Criador de todo o universo. Eu tenho experiências maravilhosas com o meu executivo, que é o meu mentor, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem me proporcionado coisas que eu jamais poderia alcançar. Então, não existe essa frase, tá? Não existe essa frase, porque eu não consigo alcançar os meus sonhos. Os seus sonhos são palpáveis. Você pode sim. Comece primeiramente tendo essa coragem de dizer para você: eu posso, eu consigo, e não só fale, não sai falando por aí, em silêncio. Pratique a oração com seu Criador, seja de qual religião você for, você tem algo superior, né? Você tem alguém, você acredita que nesse mundo há um ser superior, onde você vai se conectar para você conversar diariamente sobre suas metas, sobre o que você quer alcançar. Eu quero alcançar um carro melhor, eu quero alcançar uma casa melhor, mas para isso você precisa investir em você. E quando eu digo investir em você, eu estou também falando de melhor imagem,
colocar uma roupinha melhor, não é de grife, não é sair daí mostrando que comprou coisa cara, mas se arrumar, pentear o cabelo, né? Colocar um batom, ou colocar aí uma camisa para quem é homem mais confortável, mais bonitinho, investir também em você nesse sentido. Lavar o cabelo, né? Fazer uma massagem, mesmo que em casa, e tá tudo bem. Você vai desenvolver habilidades. Mas quais habilidades? Do seu trabalho e pessoal. Porque quando a gente desenvolve o nosso pessoal, a gente é capaz de lidar com conflitos no nosso profissional. Sim, a gente é capaz de lidar. Porque quando tiver que ficar quieta, você vai ficar quieta, você vai ter mais empatia, você vai ter mais compreensão, porque você está se desenvolvendo tanto o seu autoconhecimento quanto o conhecimento, tá? As informações adquiridas, os conhecimentos para lidar com aquela situação que aparecer para você. Trabalhe seus pontos fracos. Todos nós temos, pessoal. É mentira aquela pessoa que você vê, às vezes, numa mídia social, sempre sorrindo, sempre de bem com a vida, mostrando onde sai, onde passeia, ou que come. Todos nós temos pontos fracos. Todos nós, em algum momento, somos rabugentos, somos complicados, falamos de coisas que não deveríamos falar, às vezes agimos com impulsividade, às vezes eu sou uma pessoa que gosta de culpar as pessoas, ou seja, eu tenho padrões que eu preciso quebrar, padrões que vêm desde lá da minha geração, pai, mãe, né? Meus pontos fracos são aqueles que as pessoas geralmente te falam: Nossa, como você faz isso? Como você é desorganizada? Como você é desatenciosa? Opa, reflita sempre naquilo que o outro te falar. Não vai enfiar o que o outro te falar na sua cabeça, mas reflita se realmente a pessoa não está te dizendo isso por conta de você ter esse ponto fraco. Transforme, né, o seu ponto fraco. Ah, se eu sou muito faladeira, se eu gosto de dar opinião na vida alheia, eu vou, tentar fazer esse jejum, né, de não ficar falando isso para outra pessoa. E quando você começa a transformar muitas coisas na sua vida que você vinha fazendo repetidamente, você pode se dizer que você é um vencedor. Então, como eu alcançar os meus sonhos? Tendo um desenvolvimento pessoal. Fracassou em algum momento? Todo mundo fracassa. Opa! O fracasso não pode te tombar. Descanse. Não estou com vontade de fazer hoje isso, descanse. Não vou fazer. Mas não desiste. Vocês sabem que quem fracassa é aquele que desiste. Eu estou postando vídeo no YouTube. Poxa, eu estou ganhando ou outro seguidor, mas eu não vou desistir. Às vezes eu descanso. O que é descansar? Às vezes eu fico um dia sem postar, porque dá um desânimo mesmo na pessoa. Por isso que eu quero muito, se você está gostando dos meus vídeos, curta, compartilhe, para que eu possa estar ganhando mais inscritos, para poder me dar mais ânimo, para que eu descanse, mas eu não desista do meu sonho de estar aqui passando toda a minha experiência, porque antes de eu querer transformar você em todas essas palavras que eu te falo, eu fui transformada por um Deus que é o meu mentor executivo. Hoje eu faço mentoria para psicopedagogos, para neuropsicopedagogos. Hoje eu atendo crianças e adolescentes no meu consultório e quando os pais levam para os neuropediatras, eles
batem o martelo naquilo que eu avaliei. Então, eu saí do estágio 1, estou no estágio 6, mas eu quero muito chegar no 10º. Então, para eu chegar no 10º, você acha que eu posso parar no meio da ponte? Eu tenho que chegar no outro lado. E eu vou chegar no outro lado, tá? Me desenvolvendo, me capacitando e criando coragem para não desistir. Até o próximo vídeo, pessoal.